Fala pessoal, tudo certo? Danilo Martins aqui hoje para mais um vídeo. Hoje com os confrontos da Copa Libertadores aí, vou fazer um vídeo só falando sobre todos os jogos da Copa Libertadores e passando as minhas melhores bets para vocês e o que eu pretendo fazer em cada jogo, beleza? Então solta a abertura, bora pro vídeo que tem muita coisa boa na área. E aí pessoal, então bora lá pro vídeo. Nós teremos Racing, Flamengo, Ñublense e Alcas no grupo A da Copa Libertadores. Um grupo que já temos basicamente o Racing e o Flamengo classificados. O Flamengo pode até cair fora, mas precisaria do Ñublense golear o Racing e o Flamengo perder por pelo menos 2 aí do Alcas. Então é muito difícil isso acontecer. Nesse grupo vale lembrar que por mais que estejam eliminados, né, o Ñublense e o já confirmado eliminado Alcas, eles ainda brigam pela terceira colocação, que é para ir para a segunda fase da Copa Sul-Americana. Então eles devem realmente buscar uma vitória surpresa, né, uma vitória surpreendente na casa dos seus adversários. Flamengo e Alcas, tô achando tudo muito ajustado aqui, linhas de escanteios elevadas para o Flamengo 1,10 pagando Alcas, handicap esticado para um time que com certeza vai passar em segundo, né? Dificilmente a gente vai ver o Racing perdendo ou empatando com o Ñublense, então acho que o Flamengo tem muitas chances de terminar em segundo e até de se desestimular em algum tempo do jogo, vendo o Racing vencer. O Flamengo vai falar, vou empatar aqui, ganhar, tá bom, ganhar por 1-0 que seja, 2-0 e já era. Passar em segundo mesmo, porque o Racing deve vencer o Ñublense. Então assim, para bancar handicap esticado no Flamengo é muito complicado, muito difícil, eu não vou fazer nada. Agora, tá 0-0, o Flamengo tá massacrando, não sai o gol, linha bateu -1, talvez eu faça o -1 ao vivo lá no meu grupo gratuito que tá aqui na descrição, beleza? Então, Flamengo é isso, não tem muito o que fazer, é esperar, respeitar realmente o time jogar e ver se aparece alguma oportunidade bacana. Eu vou montando uma múltipla com vocês aqui por enquanto, tá? E eu vou colocando algumas odds que eu acho que interessantes e aí eu vou colocar no fim do vídeo aqui a múltipla anexada para vocês verem. Então é isso. Já no jogo do Racing contra o Ñublense, eu vou duplar esse Racing, tá? Acho que o Racing vence o Ñublense, joga em casa, tem uma cotação bacana, a cotação de 1,40. O time do Racing não é a qualidade do Flamengo, mas tem um time interessante, tem vários jogadores de qualidade, Matias Rojas, outros jogadores de bom nível. Pega um Ñublense do Chile que não é forte, é um time que, por mais que tenha empatado com o Alcas fora de casa, quando visitou o Flamengo, perdeu por 2-0 com um baile do Flamengo. Então o Racing realmente deve vencer aqui e garantir a primeira posição. E mais do que isso, né? Conseguir pontos para ser uma das melhores campanhas da primeira fase. Então por isso é que eu gosto do Racing para vencer, duplado com o Nacional para ganhar do Metropolitanos, já indo para o grupo B, tá? Essa dupla aqui, pode pôr aqui no vídeo, ó. Racing para vencer e Nacional para vencer, pagando 1,68. O Nacional pega o Metropolitanos, que já está eliminado, tem 5 derrotas em 5 jogos. O Nacional, se vencer, ele se classifica, tá? É confirmado isso. Por quê? Ele vai a 11, Medellín e Internacional jogam e eles vão tirar pontos uns dos outros aqui. Então, por exemplo, o Nacional foi a 11. Empate, o Nacional passa o Inter de qualquer maneira. Vitória do Inter, o Nacional passa o Independiente. Vitória do Independiente, o Nacional passa o Inter. Então ele sempre vai passar alguém aqui de acordo com o resultado desse jogo aqui, tá? Então por isso eu gosto do Racing com o Nacional. Dois times muito fracos que eles enfrentam. Eu acho que não tem muito mistério não duplar esses dois com meia unidade, tá? 1,68 aí eu acho que é bem bacana. E aí, passando para outro jogo, nós teremos Internacional e Independiente Medellín. Um confronto aqui que é um pouco mais complicado. A cotação do Inter está 1,50. Eu, propriamente dito, não gosto de fazer uma cotação dessa no Inter. O time do Inter tem muitas falhas. É um time que ainda na temporada não se acostumou a jogar bem, com coesão. É um time que varia muito de suas atuações, hora joga bem, hora joga mal, e não dá para saber quando que esse time vai jogar bem ou quando vai jogar mal. Do outro lado nós temos o líder do grupo, né, um time que não passou para as fases finais aí da Colômbia, chegou no quadrangular final, mas não foi para a final, não conseguiu ficar entre os primeiros. Então assim, é um time que também não tem nada demais. Mas assim, é um jogo nervoso e é um jogo que o Inter pode se complicar muito facilmente se o Medellín fizer 1-0, por exemplo. Tá? Então é um jogo muito, muito complicado. Agora, por que eu não pego mais 1,25 do Medellín? Porque acontece que se o Inter fizer 1-0 aqui, o Medellín tem que ir para cima. E isso pode abrir muito espaço para o Inter fazer 2-0. Então é um jogo que para mim eu acho que pode ser tanto 0-0 quanto 2-0 Inter.
E aí acaba que eu mais 1,25, numa situação normal de meio de campeonato, eu iria. Agora, como é um jogo muito decisivo, que se o Inter estiver vencendo por 1-0, o Medellín provavelmente cairá de fase, então com isso a gente pode ter o Medellín saindo pro jogo, desguarnecendo toda a sua defesa, e com isso nós temos aí o Inter com grandes chances de fazer um contra-ataque e matar o jogo 2-0 aí, e acaba com o nosso handicap, tá? Então por isso aqui eu tô fora de qualquer coisa desse jogo. Agora eu tô falando pra vocês aqui, qualquer coisa não, né? Porque se, por exemplo, o Medellín faz 1-0, 2-0, a gente vai trabalhar com escanteios do Inter, tá? Se o Inter fizer 1-0, por exemplo, e a linha de escanteios do Medellín estiver baixa, vale, por exemplo, dar uma olhada nessa linha. Então, os cantos eles devem ser muito utilizados nessa última rodada por times favoritos que estiverem perdendo. Tá? Porque às vezes você não vai querer pegar um dupla chance, porque esse time pode tomar um contra-ataque, tomar o 2-0, e nos cantos você não tem esse risco, né? Você sempre vai estar com o time martelando ali, a não ser que ele vire o jogo rapidamente. Mas acho que vocês entenderam o que eu quero dizer. No grupo C nós teremos Palmeiras e Bolívar, Barcelona e Cerro Porteño, confronto que vale a liderança do grupo e confronto que vale a qualificação para a segunda fase da Copa Sul-Americana. Palmeiras com cotação muito baixa, tá? Contra o Bolívar, 1,16. Eu acho até que o Palmeiras vence. O time do Bolívar não é bobo. O time do Bolívar tem grandes valores. É um time que vem se arrumando aos poucos. Tem aquele Patito Rodrigues, que era do Santos. Tem um time que é interessante. O goleiro Carlos Lamp, que era da seleção boliviana. Um meio de campo interessante. Então o time do Bolívar não tá aqui por acaso, tá? Tanto que ele venceu, por exemplo, todos os seus jogos. Meteu 4-0 no Cerro, no Paraguai. E ele só perdeu mesmo para o time do Barcelona fora de casa. Tirando isso, é um time que venceu todo mundo. Agora, é claro, para pegar o melhor time da América hoje, um dos 3 melhores times da América, não tem nível, principalmente fora de casa. O trunfo do Bolívar é a altitude. Agora, o que fazer nesse jogo, né? Talvez esperar um Palmeiras Moneyline, né? Palmeiras para vencer lá na frente pagando 1,66. Agora tá pagando 1,16. Eu acho que tá até EV menos isso, né? Acho que não tá nem ajustado, tá EV menos. Porque pra mim aqui o time do Bolívar vai dar um pouco de trabalho. Mas eu não faço nada aqui, tá? Vou só assistir o jogo, só conferir. Se o Bolívar fizer 1-0, talvez seja interessante buscar um dupla chance do Palmeiras, né? Ou um Moneyline, que nem eu falei pra vocês, que é o Palmeiras pra vencer. Então é isso. Barcelona e Cerro Porteño, eu acho que estão exagerando muito na cotação do Barcelona aqui. Acho que 1,70 pro Barcelona é muito pouco, tá? Por mais que eu acho que o Barcelona tem um pouco mais de time que o Cerro Porteño. O grande ponto aqui eu não vou fazer nada aqui, porque eu não sei qual que é a gana desses times para ir para a Sul-Americana, tá? Eu não sei se o Cerro Porteño vai levar reservas, eu não sei se o Barcelona vai jogar com muito mais vontade que o Cerro. Então, assim, se fosse um jogo de classificação para a segunda fase, eu provavelmente bancaria esse mais um do Cerro Porteño, que tá pagando cerca de 1,60. Mas como é um jogo que define para a Copa Sul-Americana, a gente não consegue saber muito bem qual que vai ser o ímpeto, né? O modelo de qualificação para a Sul-Americana via Libertadores é novo. Muitos times ainda nem estão, né, entendendo muito bem como funciona isso, nem aprenderam muito bem a dar valor para esse terceiro lugar. Então, por ser esse primeiro ano, né, que estão fazendo isso, acho que é o primeiro ano ou o segundo no máximo, para mim aqui eu não faço nada, tá? Mas quem quiser fazer alguma coisa, talvez se apoiar nesse mais um no Cerro Porteño seja uma alternativa. Porque o time do Barcelona ganhou um jogo em 5 só, que nem o Cerro também, né? Só que na ida perdeu para o Cerro por 2-1. E só conseguiu ganhar de 1 de vantagem em casa contra o Bolívar e foi facilmente derrotado pelo Palmeiras por 2-0. River e Strongest e Fluminense Sporting de Cristal. Grupo muito complicado. Tá? Grupo muito complicado. Eu acho que são dois jogos aí difíceis de trabalhar, porque o River tem odds de 1.09, o Fluminense tem odds de 1.22. O River contra o The Strongest, eu acho que o River não deixa de ganhar aqui nem ferrando. E se empatar, tá basicamente classificado, né? Porque só não classifica se for 4-4 Sporting Cristal e for 1-1 o jogo do River. Então o River tá classificado basicamente. Na verdade não, né? Porque se o River empatar e o Sporting Cristal ganhar do Fluminense, o River passa. O River cai fora. Então, tem que vencer o River, né? Tem que vencer. Só que pagando 1,09, não dá pra fazer nada no River. Tá? O time do River não dá pra você bancar um menos 2,5, até porque tá sem o Galhardo, que era o técnico. É um time que foi apático durante muitas rodadas, né? Por exemplo, penou aqui pra ganhar esse jogo contra o Sporting Cristal, virou, mas penou, saiu perdendo e tudo mais. Teve um jogador a menos, inclusive. Perdeu pro The Strongest na ida, tudo bem que era na altitude, foi goleado pelo Fluminense.
aí empata com o Sport Cristal em 1-1, vence o Fluminense numa atuação muito boa. Então é um time que tá naquelas curvas que não tinha antigamente. O River de antigamente era um outro time, era um time que vivia bons momentos quase sempre. Hoje o River varia, tanto que tá brigando até hoje uma rodada para passar de fase. Tá? Então assim, se o River se complicar, bater um money line, o River para vencer pagando 1,65, 1,70, a gente trabalha no River lá no gratuito. Pré-live eu não vou fazer nada, tá? Já no Fluminense, esse jogo eu tô com muito medo, tá? Porque o Fluminense ele pode tanto ter uma partida de 5-0 contra o Sporting Cristal, quanto ele pode perder de 2-0 em casa e ser eliminado de forma vergonhosa. Os times do Diniz, eles têm essa variação muito grande. O que eu quero buscar aqui talvez é um over limite. Tá, esperar o time do Sporting Cristal ficar precisando muito do resultado e tiver um 0-0 no placar. Porque assim, eu acho que não vai ser fácil. Tá? Eu poderia bancar um handicap no Fluminense. Mas vocês já pensaram como vai estar a cabeça do Fluminense nesse jogo, né? Sabendo que num 0-0 ali, se tomar 1-0, pode se complicar. E vamos dizer que o Fluminense sai perdendo pro Sporting Cristal, que não é um time tão bobo assim. Como é que vai ficar esse jogo, né? Como é que vai ficar essa tensão? Será que o Fluminense vai ter preparação mental para aguentar um placar adverso na partida? Então, é um jogo difícil, cara. É um jogo difícil. Tá? Claro que o Fluminense é muito favorito, eu acho que ganha. Mas, como apostador, eu vou ficar de fora. No grupo E, nós teremos Del Valle e Argentinos Júnior, teremos Corinthians e Liverpool. Eu vou colocar esse DNB do Del Valle na minha múltipla aqui, que eu estou montando aqui de lado, mas eu não vou fazer nada aqui, tá? Eu acho que o Del Valle vence, acho que o Del Valle na altitude vai ser superior a esse Argentinos Júniors, só que o Argentinos não é tão bobo para buscar um money line, por exemplo, no Del Valle. Tá? Eu acho que o que a gente tem que buscar aqui é talvez trabalhar, se o Argentino sair com 1-0, em escanteios que o Del Valle sabe fazer muito bem. Às vezes buscar um menos 0,25 ao vivo, então é questão de assistir o jogo. Eu não gosto de programar muito o que eu vou fazer durante o jogo no pré, tá? Às vezes eu gosto de transformar aquilo que eu vou fazer vendo o jogo. Que nem se o Argentino fizer 1-0, eu tendo a buscar cantos. Se ficar 0-0 com o Del Valle em cima, eu busco menos 0,25. Eu tenho vários cenários já pré-montados na minha cabeça, mas eu não consigo afirmar um aqui para vocês falar assim, eu vou nesse cenário aqui, tá? Então por isso, eu vou colocar o DNB do Del Valle na minha múltipla, porque eu acho que ele não perde para Argentinos em casa, mas é um jogo que aqui com certeza eu vou trabalhar no ao vivo e não pré-live, tá? E se surgir alguma coisa boa no ao vivo. Corinthians e Liverpool. Jogo importante para o Corinthians, o empate classifica o Timão para a próxima fase da Copa Sul-Americana. Mas eu acho que o Corinthians ganha aqui do Liverpool, tá? O time do Liverpool é muito fraco, é aquela escola uruguaia de muito futebol fraco. Me surpreendeu muito essa partida do Liverpool aqui contra o Argentinos Júniors e ainda assim perdeu. O Liverpool venceu o Del Valle em casa, empatou com o Argentinos, perdeu fora do Del Valle e tomou 3-0 em casa do Corinthians. Então você vê que o time do Liverpool, ele praticamente perdeu todos os jogos e teve poucas nuances de boa atuação, e as nuances de atuação boa, né, foram em casa contra o Del Valle e contra o Argentinos Júniors. Fora de casa perdeu os seus jogos de forma fácil para o Del Valle e complicando a vida do Argentinos Júniors aqui na última rodada. Então por isso aqui eu vou colocar o Corinthians numa dupla, tá? E vou colocar mais tarde um time aqui com ele, tá? Então salva esse Corinthians para duplar aqui, que eu vou duplar mais tarde com outra equipe. Boca Juniors e Monagas. O Boca garante a primeira posição do grupo com 11 pontos, né? Então, se ele empatar com o Monagas aqui, ele tá classificado. Olha, não consigo confiar nada no Boca Juniors, tá? A não ser que esteja perdendo, aí a gente pega um dupla chance, mas pré-live eu não consigo bancar handicap no Boca. Puta time econômico, né, cara? Os times argentinos são assim, eles não gostam de grandes atuações. E o Boca também nem tá tudo isso, né? Joga mais por nome. Ganhou do Colo-Colo de 1-0, perdeu do Pereira de 1-0, ganhou do Colo-Colo 2-0, sofreu muito aqui contra o Deportivo Pereira em casa, ganhou 2-1 de virada e empatou com o Monagas lá. Então eu não vou fazer nada aqui, nem na minha múltipla eu vou pôr esse Boca para ganhar. E do outro lado, Colo-Colo e Deportivo Pereira, eu acho muito baixa essa cotação do Colo-Colo. Eu só não vou fazer esse mais um do Deportivo Pereira porque eu não conheço muito o time do Colo-Colo. Tá? O time do Deportivo Pereira, por ser colombiano, e na Colômbia eles têm muita tradição de montar bons times defensivos, eu acho que o Colo-Colo vai ter muita dificuldade aqui contra o Pereira, tá? Acho que essa cotação de 1,55 aqui não condiz com o que o Colo-Colo fez na competição inteira, né? Por exemplo,
perdeu pro Boca, empatou com o Monagas fora, perdeu pro Boca em casa, ganhou do Monagas de 1-0 só, que era o time mais fraco do grupo, e empatou com o Pereira lá. Agora também não dá pra confiar muito no Pereira, porque é um time que não conseguiu passar nem da primeira fase do Campeonato Colombiano, e nas vezes que teve a grande chance, né, de passar de fase tranquilamente, ele chegou, por exemplo, e tomou a virada no finalzinho pro Boca Juniors, e perdeu pro Monagas fora de casa, numa grande chance que ele tinha de já se classificar sem depender de outro resultado. Então, acho que o Pereira já perdeu a classificação dele aqui, né? E a mente, né, o mental desses caras aqui contra o Colo-Colo vai sofrer um grande impacto, né? Porque quando você tem um jogo desse pra você se classificar, que você se classifica basicamente com um empate ou com uma vitória, e você deixa o adversário ganhar, o adversário é o mais fraco do grupo, ele ressuscita o Monagas, dá chance pro Colo-Colo e se prejudica tanto. Então por isso aqui eu tô fora aqui de qualquer coisa, mas quem quiser fazer alguma coisa, é mais ou menos as mesmas perspectivas que eu tive aí no jogo do Inter contra o Medellín, tá bom? E aí que eu falei pra vocês do Corinthians, eu vou duplar Corinthians com o Atlético Paranaense, tá? Acho que são duas equipes que vencem. O CAP precisa vencer para terminar na liderança do seu grupo na Copa Libertadores, então precisa vencer aqui o Alianza Lima, e uma duplinha com o Corinthians aqui tá pagando 1,93. Eu acho uma dupla interessante. Acho que o time do Atlético Paranaense tem grandes condições de vencer o Alianza Lima. O Alianza Lima melhorou bastante esse ano, né? Saiu daquela uma fase de 10 anos sem vencer na Copa Libertadores, mas esse ano empatou com o CAP, venceu o Libertad fora de casa, perdeu pro Galo, perdeu pro Libertad e perdeu pro Galo. Aí voltou ao normal, né? Teve um começo bom, mas perdeu o ritmo. Mas o time do Alianza Lima tem o Cueva, tem o Barcos, tem alguns jogadores de qualidade, tá? Que são velhos, né? Alguns velhos, mas de qualidade. Então o time tem melhorado mesmo, tá? Essa campanha desse ano não foi por acaso. É um time melhor que outros anos. Mas para pegar o CAP é muito difícil. Então eu gosto desse CAP para vencer duplado com o time do Corinthians. 1,93 é a dupla. Acho um pouco mais arriscada, mas também vamos com meia unidade aí. Libertad e Atlético Mineiro é um jogo que o Libertad precisa de qualquer maneira conseguir aqui uma vitória por 2 gols para tirar o time do Atlético Mineiro e colocar, né, e se colocar na próxima fase da Copa Libertadores da América. É uma partida interessante porque a gente tem basicamente o Libertad buscando a vaga e tendo que pressionar o Atlético Mineiro a todo momento, né? Só que a gente vai conseguir ver esse Libertad pressionar e conseguir avançar, ou a gente vai ver um Libertad murchando aí após tomar 1-0, um eventual 1-0 para o Atlético Mineiro. Então assim, eu gosto de escanteios no jogo do Libertad, eu queria esse mais de 3 pagando 1,57. Se tivesse um 61, como tá um 1,57 eu não pego nada, mas quem quer trabalhar escanteios no jogo do Libertad, pode ser uma boa aí para ver esse jogo contra o Atlético Mineiro, tá? Porque é um jogo que o Libertad precisa de 2-0. Eu acho muito difícil o Libertad fazer 2-0. E a única coisa que me dá medo aqui é se o Galo fizer 1-0, o Libertad deve perder o estímulo nesse jogo, tá? Então, assim, acho que o que eu faço aqui é escanteios pro Libertad. De resto eu tô fora. Tá? Não pego dupla chance, não pego o Galo. Acho que tem muito contra-ataque, muita loucura nesse jogo. E por fim, esse grupo aqui, o último, Olímpia e Melgar, é um jogo que já está definido aqui, pelo menos os classificados, né? O time do Olímpia está em primeiro, o time do Melgar está em terceiro. O Olímpia briga pela liderança, o time do Melgar briga pela classificação para Copa Sul-Americana, e o time do Melgar não é bobo, tá? Muita gente vê o Melgar como se fosse um time de outros anos, e o time do Melgar não é esse time bobo, tá certo? É um time interessante, claro que conseguiu 4 pontos só, mas é um time que na Copa Libertadores ele fez muito mais do que ele está fazendo no Campeonato Peruano. Se for ver os jogos aqui, ele empatou com o Olímpia em casa, perdeu do Nacional por 3-1 no jogo que ele estava bem na partida, aqui ele desandou, né, 4-1, perdeu para o Atlético Nacional, meteu 5-0 no Patronato e agora pode se despedir aí com 7 pontos se vencer o Olímpia. Eu não acho que o Melgar vence o Olímpia fora de casa, mas também não pego nada no Olímpia aqui, nem na minha múltipla, tá? Tô fora. Assim como eu também tô fora do Atlético Nacional e Patronato. Até acho que o Nacional vence o Patronato, que é um time de segunda divisão da Argentina. Ele tá aí por conta da
Copa Argentina que ele ganhou no ano passado. O grande ponto aqui é que o Nacional acabou de perder a final da Copa do Campeonato Colombiano para o Milionários. E deu um grande problema lá porque o Paulo Autori perdeu o comando, os próprios jogadores escolheram quem bateria os pênaltis contra o Milionários, aí perderam. Então assim, tá tumultuado, a torcida do Nacional tá pedindo a queda do Paulo Autori do comando. Então é um clima bem turbulento. Se não fosse isso, acho que o Atlético Nacional passava o carro aqui. Mas com isso eu tô fora de qualquer coisa, tá? A múltipla, pessoal, eu vou anexar no fim desse vídeo aqui, então já deve estar aqui na tela para vocês, tá certo? Então a múltipla tá aqui para vocês na tela. E eu também então vou rememorar para vocês aqui as duplas que eu fiz, se puder também pôr na tela, JK, escrito, fica bem legal. Que são as duplas aí, Atlético Paranaense e Corinthians para vencer. E também Racing e Nacional para vencer. São duas duplas aí, beleza? E de resto, fiquem ligados no meu canal do Telegram gratuito, porque lá eu vou trabalhar muito nos jogos ao vivo amanhã, durante a última rodada da Copa Libertadores. Não só amanhã, amanhã, quarta e quinta-feira, né? Então é isso, pessoal. Tamo junto e bora!